Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre ligação covalente. Os objetivos da nossa aula: conhecer as propriedades dos elementos que realizam ligações covalentes, compreender como acontecem essas ligações covalentes e também conhecer o que é uma ligação covalente chamada de dativa. Vamos lá! Vamos começar a nossa aula observando esta imagem. O que nós temos aqui nessa imagem? Aqui nós temos a representação das camadas. Especificamente, nós temos a camada de ozônio. Você sabe desta informação aqui que a camada de ozônio ela pode se recuperar por completo até 2060? Você já ouviu alguma coisa? Já leu alguma coisa sobre isso? A professora de ciências de vocês já comentou alguma coisa sobre isso? Então, em 2018, saiu um relatório da ONU. Neste relatório foi apontado que de 1 até 3% da melhora gradual desta camada de ozônio, que é uma barreira que protege aí o nosso planeta. Então, só que esta melhora gradual, ela acontece a cada década, de 1 a 3% a cada década. Então, ainda, como a palavra diz, gradualmente, mas já está ocorrendo uma melhora. Então, chegamos, se continuarmos a estes passos, até 2060 podemos ver um resultado bem, essa camada de ozônio aí restituída. Então, teve um protocolo de Montreal, e nesse protocolo de Montreal foi solicitado que parassem as emissões dos CFCs, gases de ar-condicionado, de geladeira, por exemplo, Então, a emissão desses gases. Então, com este protocolo de Montreal, solicitando então a diminuição desses gases, por exemplo, dos aerosóis também, que conseguimos então começar aí pensar no futuro e reverter este quadro. Então, basicamente chegamos, a ONU chegou nessa conclusão que até 2060 podemos ter essa camada de ozônio recuperada. Que assim seja. Como a molécula de gás ozônio é formada? O ozônio é formado quando a radiação ultravioleta, olha aqui, os raios ultravioletas de origem solar interagem com as moléculas de oxigênio. Quando eles interagem, então eles realizam uma quebra em dois átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio que é liberado vai unir-se a uma molécula de oxigênio, formando assim o ozônio, que nós chamamos a representação química aqui, O3. A ligação covalente, ela é caracterizada pelo compartilhamento. Ligação covalente caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares, sempre aos pares, lembram? De elétrons entre átomos com o objetivo de formar moléculas estáveis. Falamos em aulas anteriores que todo esse compartilhamento é realizado justamente na tentativa, para formar moléculas estáveis. Então é por isso que acontece. Quando estamos falando nessas ligações covalentes, falamos sempre aos pares. Então aqui pode ser um ou mais pares de elétrons. Essa ligação ocorre geralmente entre os ametais e o hidrogênio, porque o hidrogênio é um elemento diferentão lá na tabela periódica. Então pode ocorrer entre os ametais e o hidrogênio. Vamos assim à nossa primeira atividade. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença deste gás, o globo seria gelado e também vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte.
por asfixia. Realize a distribuição eletrônica deste composto molecular. Qual composto, professora? O dióxido de carbono, CO2. Então, é para realizar a distribuição eletrônica conforme nós trabalhamos na última aula. Vamos lá? Um tempinho para você responder. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, vem com a prof. Então, o dióxido de carbono, CO2, um gás essencial no globo terrestre. Primeiro vamos trabalhar com esta frase. Essencial, né, no nosso globo terrestre, o dióxido de carbono. Diz ainda que sem a presença desse gás, o globo seria então gelado e vazio. Porque a gente sabe que precisamos aí de um aquecimento adequado e de determinados gases para que tenha vida. Nós falamos isso nas nossas aulas. Porém, né, tem um porém aqui. Quando ele é inalado em uma concentração superior a 10%, ou seja, mais de 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Assim, vamos realizar então a distribuição eletrônica deste composto molecular. Então vamos lá, anotem aí, peguem os seus cadernos e acompanhem aqui, pessoal. Então nós vamos fazer a distribuição do CO2. Então a distribuição eletrônica, para quem não recorda, conforme a gente aprendeu quando nós falamos nas aulas anteriores sobre Linus Pauling, que distribuiu os elétrons na eletrosfera, nas camadas eletrônicas de K a Q. Lembram disso? Então, desta forma, então, a distribuição eletrônica deste composto dióxido de carbono fica desta forma. Então, o meu carbono, ele tem o número atômico igual a 6. Assim, a distribuição eletrônica dele se dá desta forma: 1s2, 2s2, 2p2. O meu oxigênio tem o seu número atômico, Z é o número atômico, igual a 8. E a distribuição eletrônica deste composto ficou 1s2, 2s2 e 2p4. Não esqueçam, professora, por que aqui esse P é 2 e esse P é 4? Porque eu precisava de mais 2 para fechar o 6.
Aqui eu precisava de mais 4 para fechar o 8. Tem a quantidade máxima de elétrons que a gente pode colocar aqui, que tem a capacidade dos níveis e nos subníveis. Está nas aulas anteriores para quem não recorda desses termos que estamos usando nesta aula, ok? Então, a distribuição eletrônica deste composto é esta daqui. Fórmulas utilizadas nas ligações covalentes. Então, vamos falar agora sobre algumas fórmulas utilizadas nas ligações. A primeira fórmula que nós vamos falar, que nós vamos utilizar, é a fórmula molecular. Essa fórmula molecular, ela indica a quantidade de átomos que cada elemento que forma a molécula originada a partir dessas ligações covalentes. Se eu tiver um elemento só, eu só tenho um átomo. Um elemento isolado sozinho é um átomo. Quando estes átomos, então, são ligados, que nós podemos falar que temos moléculas. Esta formação aqui, então, aqui, por exemplo, nós temos uma molécula de água. Para formar uma molécula de água, eu preciso do quê? De um oxigênio e 2 hidrogênios. Aqui eu tenho uma molécula de carbono para 2 de oxigênio. Aqui eu tenho uma molécula de hidrogênio para uma molécula de cloro. Então é desta forma que são apresentadas as fórmulas moleculares, ou seja, a quantidade de átomos utilizados para formar a molécula. Sozinho, um átomo, 2 ou mais, molécula. Temos também a fórmula estrutural. Essa demonstração da organização da molécula, ela utiliza traços, como podemos ver aqui, que representam a ligação de cada átomo. Então, pode ser um traço, 2 traços ou 3 traços. Desta forma, aqui é uma fórmula estrutural, utilizando, então, traços para que a gente possa identificar esta molécula. Então, esses traços, como a professora falou, pode ser simples, né? Ou seja, um traço só, indica que o átomo compartilhou o quê? Então, o que significa esses traços? Está indicando que o átomo compartilhou apenas um elétron na sua camada de valência com outro átomo. Camada de valência. Qual é a camada de valência? É a última camada. A última camada que é a camada de valência. Então, aqui, simples, porque está mostrando apenas um risquinho, ou seja, quer dizer que compartilhou apenas um elétron. Se for dupla, 2 risquinhos, indica que o átomo compartilhou, então, 2 elétrons da sua camada de valência com outro átomo. Tripla, ou seja, se tivermos 3 risquinhos. Se tivermos 3 risquinhos, está indicando que este elétron compartilhou 3, né? Esse átomo compartilhou 3 elétrons da sua camada de valência com outro átomo. Não esqueçam que para realizar essa distribuição, essa doação, esse compartilhamento de elétrons, sempre será realizado pela camada de valência, ou seja, pela última camada eletrônica, ok? Então é a última camada que vai conseguir fazer esse compartilhamento, essa doação, esse ganho aí, para poder unir então com outro elemento, com outro átomo. Por isso que a gente está tratando aqui essa camada de valência. A fórmula eletrônica de Lewis. A fórmula eletrônica de Lewis, que é o terceiro formato que nós temos para apresentar para vocês, usa-se a organização proposta em uma fórmula estrutural. Se substitui, então, cada traço, em vez de a gente usar aqueles tracinhos,
simples, duplo ou triplo, nós utilizamos então bolinhas. Em vez de utilizar os traços, agora a gente troca os traços por bolinhas. Essas bolinhas representam então os elétrons. Então são essas bolinhas que estão sendo compartilhadas, que estão demonstrando que está ocorrendo aqui um compartilhamento. Compartilhamento do quê? De elétrons. E esses elétrons são compartilhados aonde? Na última camada de valência. Então vamos assim à nossa segunda atividade. Como fica a estrutura de leves do composto molecular metano? CH4. Você aí de casa, vamos lá? Vamos descobrir como que fica essa estrutura segundo Leves. Leves foi o último que a gente acabou de ver, um slide anterior. Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, peguem os seus cadernos e não deixem de anotar. Olha só, então nós temos o seguinte elemento, metano, CH4. Então, CH4. Então, quer dizer que é um Czinho para 4 hidrogênios. E ficou desta forma aqui essa distribuição, então, essa estrutura de leves. Desta forma aqui que nós conseguimos, então, distribuir estes elétrons dos hidrogênios para o nosso carbono, ok? Espero que vocês tenham acertado, hein? Vamos lá. Ligação covalente coordenada ou dativa. Lá no primeiro slide de abertura estava esta palavra aqui, dativa, mas podemos encontrar em alguns livros ou alguns exercícios coordenada. Então, cuidado com essas palavras, podemos utilizar as duas. O que significa uma ligação covalente coordenada ou dativa? O átomo que possui pares de elétrons disponíveis que não está realizando o compartilhamento deles com outro átomo pode então doar estes elétrons livres para um outro átomo qualquer, ou seja, dativa acho que fica mais fácil, né? Ele está dando ou doando, que fica mais bonito, né? Está doando esses elétrons, realizando desta forma uma ligação covalente simples e uma ligação covalente coordenada ou dativa.
onde há transferências de elétrons de um átomo para o outro. Então, se ele realizar esta doação, este compartilhamento, nós teremos aí esta coordenação, essa ligação dativa. Na simbologia de Lewis, as ligações onde ocorre essa doação de elétrons são representadas por setas. E essas ligações onde ocorre o compartilhamento de elétrons, eles são representados por hífen, ligando então os elétrons. Parece uma carinha aqui, né? Mas não é, tá, pessoal? Aqui as bolinhas e aqui um hífenzinho para representar. E as nossas setas indicando então, ó, a doação, onde ocorreu esta doação dos elementos. Vamos então à nossa terceira atividade. Quantas ligações dativas se fazem presente no composto sulfato SO4 representado pela figura aqui? E ainda tem um 2 menos ali, ó. Então, quantas ligações dativas estão sendo realizadas nesta imagem? Vamos lá, pessoal? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Não esqueçam de pegar os seus cadernos e vamos anotar. Então, ele pergunta: quantas ligações dativas fazem presente no composto sulfato? As setas vermelhas são as que estão indicando as ligações dativas. O átomo de enxofre doa um par de elétrons para cada átomo de oxigênio. Enxofre, S, oxigênio, o Ozinho. Esses, por sua vez, atingem o quê? A estabilidade eletrônica. O expoente 2-, que a professora fez uma observação lá no finalzinho, né? 2- presente na fórmula do sulfato indica que este composto é um ânion, que fez o quê? Ganhou 2 elétrons, por isso que ele é um ânion, ok? Então, as setas vermelhas que indicam essas ligações dativas. Nesta aula, vimos as características e propriedades das moléculas dos gases ozônio e metano. Como ocorrem as ligações entre átomos através do compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento é chamado de ligação covalente. E falamos ainda da identificação das características de uma ligação covalente dativa.
Espero que vocês tenham gostado. Até breve!